Abra, por favor, sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, do profeta Isaías 41. Quero ler com você 2 versículos, depois vamos no capítulo de número 43. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Não temas. Diga para alguém que está do seu lado, não tenha medo. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lá no versículo 3. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Vamos lá para o 43, capítulo 43, versículo 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia por ti. Enquanto tu fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo de número 13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer mais uma oração, entregando a minha vida diante do Senhor. Eu sei que já foi orado aqui, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos, Pai, não só de ouvir a Tua palavra, Senhor, mas poder aprender dela. Ó Pai querido, que essa palavra, ela venha ser alimento aos nossos corações, ela possa ser vacina para as nossas almas, ela possa ser remédio, Senhor, para o nosso coração. Pai, que a Tua palavra, Senhor, encontre abrigo na nossa alma, que ela possa produzir, Senhor, a 30, 60, 100 por um nessa noite. Meu Pai, que essa palavra possa ser aplicável à nossa vida, que ao sairmos daqui, Senhor, essa palavra, ela possa, Senhor Jesus, guiar os nossos passos, fortalecer os nossos pensamentos, conduzir, Senhor Jesus, os nossos caminhos para a glória do Teu nome. Papai querido, eu sei, meu Pai, que nessa noite há pessoas aqui que precisam ouvir a Tua palavra, pessoas também nos ouvirão, Senhor Jesus, ó Deus, depois nas redes sociais. Senhor, eu sei, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, porque ela diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Então eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa agir na vida de cada um aqui nessa noite, que a Tua palavra possa agir, meu Pai, na vida dos Teus servos, a Tua palavra possa agir em famílias aqui nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, possa mudar o rumo da história de vidas para a glória do Teu nome. Essa oração que eu faço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você repetisse o tema dessa mensagem. Diga para alguém: não tenha medo. Esse é o tema da mensagem, não tenha medo. Ao longo da pandemia, quando uma revista que pesquisou o que os cristãos estavam lendo sobre a palavra que trouxesse uma motivação, uma esperança aos corações, boa parte da parcela dos entrevistados disseram o trecho que eles leram ao longo desse período, que foi como um alimento para as suas almas, foi esse trecho aqui de Isaías 40 até o capítulo de número 43. Especialmente nessa palavra que diz, não temas. Se você olhou bem, percebeu bem esse texto, essa expressão não temas, ela percorre durante esses capítulos. E não somente eles, ao longo
dos textos do Velho Testamento e ao longo do Novo Testamento, nós somos encorajados a não temer, a não ter medo diante das oposições, das adversidades, das perseguições, diante das lutas, das provações das quais nós passamos. É claro que nós estamos numa fase em que está se falando em voltar novamente a um nível um pouco mais difícil, a questão da pandemia. Talvez isso ocorra, ou talvez isso não ocorra, mas muitas pessoas têm sido tentadas novamente a lidar com a questão do medo. Será que vai voltar? Será que vai permanecer? Será que vai piorar a situação? Será que a economia vai ter um colapso? Será que as dificuldades elas vão bater a nossa porta? Será que eu vou perder meu emprego? Muitos são os questionamentos que passam pela cabeça das pessoas quando passam diante de adversidades, diante de lutas. Se formos olhar para a nossa história pessoal, todos nós temos medo de alguma coisa. Desde pequeno aprendemos a ter medo das coisas, isso é natural. O medo, até certo ponto, ele controla as nossas ações, é uma forma de defesa que nós possuímos para que nós não venhamos nos machucar, nos ferir, ou a ultrapassar limites que para nós não devem ser ultrapassados. O medo, portanto, ele é necessário para a minha vida e para a sua vida, mas o medo ele tem uma característica de nos paralisar. O medo ele pode te paralisar, o medo ele pode te fazer ficar frustrado, ficar parado no tempo e no espaço. Se eu for perguntar para você de que você tem medo, com certeza você tem medo de alguma coisa. Há pessoas que emocionalmente estão paralisadas, porque o medo a paralisou. Tem medo de sofrer, tem medo de se relacionar novamente, tem medo de voltar a amar, tem medo de voltar a confiar em alguém, tem medo das enfermidades, tem medo de uma possibilidade de ter alguém na sua casa doente, alguma coisa na sua casa fora dos prumos, fora da organização que você havia pensado. É verdade que nós temos muitos motivos para termos medo, muitos motivos para nos paralisar, nos entristecer. Nós somos tentados todos os dias a olhar para as adversidades, a olhar para as lutas, a olhar para o natural, e muitas vezes nos sentirmos abalados, sem confiança, sem sabermos o que fazer diante das adversidades. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você que diz: não tenha medo. E eu vou te dar alguns motivos nessa noite para você não ter medo na sua vida. Amém, queridos? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Isaías 41, eu não vou me ater muito ao contexto, eu vou logo para a aplicação dessa palavra, diz: não temas. E aí ele começa a dizer por que não temer. Quando nós lemos ali em Isaías, no capítulo 40, há uma proposta de Deus, de consolação. O texto vai dizer no versículo de número 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Havia uma profecia de Deus para o seu povo, que o povo precisava voltar a ter esperança. O povo precisava voltar a confiar no Senhor, a depender somente do Senhor. Ele diz: consolai, consolai o meu povo, para que o povo volte a ter esperança. Isaías 41, no versículo 10, diz assim: não temas. Por que, pastor, que eu não devo temer? O próprio Deus vai dizer: porque eu sou contigo. Por que você não deve temer as lutas, as adversidades, as provações, as guerras que você passa? Primeiro, porque você tem um Deus que é favorável a você. Uma coisa é as pessoas dizerem que tem Deus, outra coisa é Deus dizer que está conosco. Há uma diferença muito grande, porque tem pessoas que acham que andam com Deus, que tem Deus na sua vida, mas na verdade não tem. O que demonstra que temos Deus ou não temos Deus na nossa vida é se nós entregamos o nosso coração para Ele, se verdadeiramente Ele passa a ser Senhor da nossa vida, se aquilo que Ele descreve na sua palavra nós obedecemos. A palavra de Deus diz lá, o próprio Jesus declara: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Como é possível dizer que é de Deus e não guardar os seus mandamentos? Como é possível dizer que Deus está contigo, mas se você não tem intimidade com Deus, não passou por experiências de transformações e conversões na sua vida? Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Perceba que não é você que está com Deus, mas é Deus quem está com você. O que faz a diferença é o quanto Deus está na minha vida e quanto Deus está na sua vida. Em Mateus capítulo 28, Jesus, dando as últimas instruções aos seus discípulos,
dizendo aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer assim: olha, fiquem tranquilos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que garante o sucesso da igreja? O que garante o sucesso da pregação do Evangelho? Por que a obra de Deus permaneceu ao longo desse tempo? Porque mais de 2000 anos Jesus nasceu e até hoje nós falamos desse rei tão poderoso. A palavra de Deus, ela tem sido pregada às nações, ela tem invadido vários espaços nas redes sociais, ela tem alcançado vidas nos lugares mais longínquos desse planeta. O que é isso? É o poder da palavra de Deus, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que eu não devo ter medo? O primeiro ponto é porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu não tenho que temer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se há lutas, irmãos, e haverá lutas, você vai passar por problemas. Quando nós lemos no capítulo 43, no versículo 2, ele vai deixar claro que nós não estamos blindados às adversidades. Ele vai dizer assim: quando passares pelas águas turbulentas da vida, pelas tempestades, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. E quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Perceba que é quando passares, não é se passares. Irmãos, o dia difícil, a hora difícil, adversa, ela vai chegar para mim e para você. Não pense que não passaremos, que passaremos ilesos pela pandemia. Obviamente que não passamos, e nós somos prova disso. Adoecemos, pessoas até melhores do que nós já se foram, homens e servos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor levou, recolheu para si. Mas aprove a Deus nos permitir permanecer com vida. E por que será, irmão, que você tem vida ainda? E por que será, irmãos, que nós temos sobre nós esse fôlego de vida que se renova todas as manhãs? São a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Ele vai dizer: quando passares pelas águas, o dia mau vai chegar. Quem nunca perdeu alguém na vida? E nunca passou por dias de adversidade, de enfermidade? Quem nunca foi deitar e diante do seu travesseiro não chorou? Quem nunca foi humilhado por alguém? Quem nunca foi perseguido por alguém? Quem nunca foi desacreditado por alguém? A questão não é se eu vou passar, a questão é que eu vou passar em algum momento da minha vida por alguma adversidade. E nessa hora é a hora que eu e você precisamos estar preparados. Eu e você, nós precisamos estar preparados para o que vier. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí tem gente que acrescenta e diz assim: vós vencereis. Isso não está na Bíblia. Ele diz que venceu. Se ele venceu, isso basta, porque ele está conosco. E se eu estou como vencedor, eu também sou vencedor. Se você está com Jesus e Jesus está com você, querido, pode ter a certeza que Ele garante a vitória na sua vida. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Irmãos, quando vêm os turbilhões da vida, quando as tempestades recaem sobre a nossa cabeça, é a hora, irmãos, de nós confiarmos no Senhor. É a hora de nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. É a hora da gente jogar a soberba por terra. É a hora da gente lançar a mão daquilo que a gente acha que pode fazer. E a gente, colocar diante do Senhor a nossa confiança e falar: Senhor, essa situação para mim é intransponível. É como alguém que está diante de um mar, de uma grande onda. Se você já foi na praia e você viu uma grande onda, quando ela se levanta, irmão, quem é que pode ir contra aquele grande mar? Ninguém pode. Eu e você não podemos, mas aquele que é Criador dos céus e da terra, Ele pode todas as coisas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Nós temos a figura de Pedro, e quando estava naquele barco, mar agitado,
E o Senhor indo ao encontro, eles achando que Jesus era um fantasma. E o mestre tenta acalmá-los, e Pedro vai dizer: se tu és o mestre mesmo, me chama, para que eu possa andar por sobre as águas. E a palavra de Deus diz que ele vai andando por sobre as águas. Mas quando ele olha para o vento, para a situação que ele estava passando ali, ele começa a duvidar. E quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. E nessa hora ele clama pelo nome de Jesus. E a palavra de Deus não vai dizer que Jesus foi correndo. A Bíblia diz que estendendo a sua mão, ele pega na mão de Pedro e o coloca para cima. Sabe o que a gente acha, irmãos? Que na luta, quando a gente está passando por dias tão difíceis, parece que Jesus está longe. Mas o que basta é a gente clamar a Deus, é abrir a nossa boca com sinceridade e falar: Senhor, me ajuda. E aí você vai perceber que Ele está tão perto de você, que Ele vai estender as suas mãos e vai te puxar. A tendência de quem está embaixo, eu falei isso hoje de manhã na escola bíblica. Se eu estou aqui em cima e você está embaixo, se você tentar me puxar, é mais fácil você me puxar do que eu tentar te puxar. A gravidade, ela é favorável a você que está embaixo. Agora, quem está em cima precisa ter muito mais força para resgatar aquele que está embaixo. É por isso que nós precisamos estar firmados em Deus. Porque se você quer ser um canal de bênção para ajudar vidas, para ajudar almas, para livrar as pessoas mesmo da garra do diabo, irmãos, para ajudar as pessoas a se libertarem das coisas deste mundo, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E diz que quando passarem pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens que estavam ali na fornalha. Por serem fiéis a Deus, foram lançados ali. E a palavra de Deus diz que eles buscavam ao Senhor. E foi aquecido aquele fogo 7 vezes mais. Mas quando o rei volta e pergunta sobre eles, ele vê o 4º homem no meio da fornalha. Irmãos, no meio da adversidade, da luta, quando a gente decide adorar o Senhor em fidelidade, querido, sempre vai existir a figura do 4º homem. A presença de Deus estará conosco. Diz que nenhum fio da sua cabeça foi queimado. É Deus preservando o seu povo. Às vezes, irmãos, Deus não vai nos tirar da situação, mas Ele vai nos livrar na situação, e isso é diferente. Às vezes você vai passar por uma provação, mas Deus vai te dar livramento dentro dessa provação. Deus não vai deixar você perecer, Deus não vai deixar você morrer, Deus não vai deixar você sucumbir, você perder a fé, perder a alegria, você vai permanecer firme. Por quê? Porque Ele estará com você. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Por que eu devo não temer? Por que eu devo confiar? Por que eu devo não ter medo das adversidades? Primeiro, porque o Senhor, Ele é contigo. Ele diz mais: não te assombres, não tenha medo, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Olha o que Deus faz por mim e faz por você. Versículo 10, capítulo 41, eu te esforço. Talvez você tenha chegado aqui e dito: Senhor, eu não tenho força. Deus diz: não tem problema, sou eu que dou força para você. Eu te ajudo. Talvez ninguém quer te ajudar, ninguém se importa com você, ninguém se importa com a sua causa, ninguém está nem aí, irmãos. Às vezes na nossa vida é assim. E Deus disse para você: eu me importo com você, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está dizendo que Ele nos fortalece, Ele nos segura com as suas próprias mãos. Ele não é só Deus, mas Ele é o teu Deus. Por que nós não devemos temer? Porque nós temos um Deus pessoal, um Deus que se importa. Deus não é uma energia, Deus não é uma força vital no planeta. Não, Deus é Deus. Deus é um Deus que me conhece, é um Deus que te conhece. Nós não adoramos, irmãos, nós estamos aqui perdendo tempo, cantando para as paredes, adorando, levantando a mão ou pregando a palavra de Deus por bobagem. Não, nós cremos que há um Deus poderoso que rege toda a história da humanidade, que rege a minha vida, que rege a tua vida, um Deus que vai me levar e vai te levar para o céu.
Mas esse Deus, ele não é só o Deus do pastor, esse Deus não é o Deus dos irmãos que estão dirigindo e falando alguma coisa para nós, não, é o teu Deus, ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus pessoal. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. No versículo de número 13 nós encontramos mais um motivo para nós não temermos, porque o teu Deus, ele te toma pela tua mão direita e diz para você: não temas, porque eu te ajudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele não desiste de mim, de você. Ele já disse lá atrás: não temas, porque eu sou contigo. Mas ele volta novamente e reforça esse convite para mim e para você jamais esquecer. Não se esqueça, ele te segura pela própria mão e diz para você: não temas, porque eu te ajudo. Quantos precisam ser ajudados pelo Senhor aqui nessa noite? Eu preciso, queridos, da ajuda de Deus todos os dias. Todos os dias, quando eu levanto, eu agradeço a Deus. Quando eu vou deitar, eu falo: Senhor, muito obrigado pela cama que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho. Obrigado, Jesus, pela família que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre a vida de cada um. Deus vai nos trazendo os nomes, irmãos. Eu sinto, irmãos, que esse cuidado de Deus, ele não chega somente a mim, mas ele repousa também sobre vocês. Eu sei que às vezes a gente não consegue nem pode visitar todo mundo. Eu sei que nós somos limitados na nossa maneira de ser e de agir. Mas, querido, onde a nossa voz não alcança, a voz de Deus alcança. Onde as nossas mãos não conseguem tocar e apalpar, a própria mão de Deus, ela te segura pela mão direita e diz para você: não temas, porque eu te ajudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, irmãos, ele é insubstituível na minha vida e na sua vida. Nenhum amigo pode suprir, querido, a falta de Deus. Nenhum casamento, por mais feliz que seja, ele pode tomar o espaço de Deus na minha vida e na sua vida. Nada pode ser mais importante do que a presença de Deus na nossa história. E ele reforça, querido, nos dando essa esperança de que ele está conosco. Versículo 14: não temas, ó bichinho de Jacó. Tem uma outra versão, se não me falha a versão da NVI. Talvez você tenha gostado do bichinho. Meu bichinho, olha que coisa linda. Mas na Bíblia diz o quê? Vermezinho. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Ih, pastor, já não gostei tanto dessa versão. Vou pegar a mais tradicional. É porque às vezes a gente se acha, irmão, tão insignificante, tão pequeno, né? O que é um vermezinho? O que é uma bactériazinha? O que é uma coisinha? É nada, irmãos. E Deus vai dizendo para aqueles que não se acham nada, né? Povozinho de Israel, as outras nações haviam subjugado o povo de Deus, eles estavam vivendo sobre a servidão na Babilônia. E eles se achavam isso mesmo, um vermezinho, uma coisinha. Eles não se achavam uma nação poderosa. E o Senhor diz para eles: olha, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo, irmãos? Que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, o hoje não determina o tamanho do seu Deus. Você pode dizer para alguém nessa noite: o hoje não determina o tamanho do seu Deus. As minhas lutas e suas lutas em nada diminuem a grandeza de Deus. Aquilo que a gente sofre e passa não diminui em nada a santidade de Deus. As coisas que acontecem nesse mundo em nada frustram os planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver João sendo convidado aos céus. E ele vê um assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê o próprio Deus assentado no trono. Ou seja, em outras palavras, Deus, ele continua no governo da humanidade.
Deus continua com as rédeas da história nas suas mãos, Ele continua no controle total e absoluto de tudo que acontece nas nossas vidas. João estava preso na ilha de Patmos. Eles achavam que teriam calado a voz profética do último profeta, do último apóstolo, e lá foi revelado coisas inefáveis a ele. O que está registrado em Apocalipse foi tudo aquilo que ele viu nas visões que ele teve, o próprio Jesus falando com ele, e ele trazendo palavras que mostram o que acontecerá no final dos tempos. E quando eu leio a Bíblia, querido, a Bíblia termina com um final feliz. Quando eu leio no capítulo 21, lá diz Lucas que haverá um novo céu e uma nova terra. E como foi cantado aqui nessa noite, além do Rio Azul, lá do outro lado, irmãos, tem algo muito melhor e muito maior para mim e para você. Um lugar que não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá mais morte. Um lugar de plena paz, de alegria. Um lugar, querido, que está reservado para mim e para você desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus, ele é perfeito, ele não tem falhas. Acontecerão coisas nessa terra, querido, mas serão prenúncios da volta de Jesus, e Ele voltará para buscar a minha vida e para buscar a sua vida. Enquanto isso não acontece, pastor, o que eu posso fazer? Confiar no Senhor e não temer. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Capítulo 43. Por que eu não devo temer? Quais as razões? Olhe para alguém mais bonito, está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e diga: porque Ele te criou. Versículo de número 1, capítulo 43. Assim diz o Senhor que te criou. Ele não só está com você, mas Ele te fez. Aquele que cria, Ele tem todo o poder. Ele não só te criou, mas Ele te formou. Quando eu olho para isso, irmãos, eu olho para um Deus que de forma detalhada, Ele conhece a minha vida e a sua vida. O Salmo de número 139 é a maior expressão disso. Davi vai dizer assim: o Senhor, se eu subir aos mais altos céus, tu ali estás. Se eu for de uma extremidade à outra, tu também ali estarás. Se eu fizer do pó da terra a minha cama, tu também ali estarás. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu esquadrinhas o que passa dentro do meu coração. Irmãos, nós não devemos temer, porque nós temos um Deus que nos criou e nos formou. Ele colocou a sua digital na minha vida e na sua vida. Você não é fruto do acaso, de um erro dos seus pais. A sua vida não foi jogada ao acaso. Eu estou nessa terra aqui para passar um tempo e deixar a vida me levar. Não, queridos, eu e você, nós somos formados pela preciosa mão de Deus. E é por isso que nós devemos confiar nele, querido, porque Ele te conhece muito mais do que você se conhece. Não é raro, irmãos, a gente se surpreender em situações, a gente fazendo coisas que a gente acreditaria que nós não seríamos capazes de fazer. Tem pessoas que hoje estão presas, estão nos presídios porque tomaram uma atitude de cabeça quente numa hora. As pessoas não são daquela forma, mas em um momento ele tomou uma atitude, ele fez algo errado e acabou onde está agora. O ser humano é capaz de se auto-surpreender com aquilo que você acha que não seria capaz de fazer. Quem que numa discussão acalorada não perde o controle? Numa batida de trânsito, num fechar de trânsito. É a hora que, se você não vigiar, você vai falar coisas que você não gostaria de falar. E é por isso que precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos até que ponto nós somos capazes de nos controlar, e autogerir essa emoção não é fácil. Mas Deus, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. E é isso, evangelista Tatiana, que me surpreende, porque Deus nos ama apesar de quem nós somos. Ele te ama apesar de saber que você vai falhar com Ele. Ele me ama sabendo que eu falhei com Ele essa semana, que eu posso falhar com Ele semana que vem. Mesmo assim, o amor do Senhor, Ele estará ainda sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Você deve não temer, porque Ele te formou e Ele te conhece, Ele conhece as suas estruturas. Ele diz: não temas, versículo 1, versículo do capítulo 43, porque eu te remi.
Quem fez o projeto de redenção foi o Senhor. Aqui está em primeira pessoa, porque tudo foi ação de Deus. Foi Ele que tomou a atitude de nos amar. Foi Ele que tomou a atitude de rasgar aquele véu que fazia separação entre o homem e Deus. O pecado sempre fez separação entre o homem e Deus. Ele diz: eu te remi. Remir significa comprar com alto preço. Ser o remidor de alguém era pagar um preço por alguém. Pagar literalmente um preço por alguém. Jesus foi na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, irmãos, pela minha vida e pela sua vida. E é por isso que Ele não vai me perder. E é por isso que Ele não vai te perder. Ele nos arrancou das garras do inferno, das mãos de Satanás, e nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Ele disse: eu te criei, eu te formei e eu te remi. O homem não foi criado, querido, para ser perdido para Satanás. Mas o pecado entrou no mundo. O homem que foi criado, formado pelas mãos de Deus, ele peca. Adão, no pecado original ali, ele peca contra Deus. E os homens são descendentes também desse pecado. Mas se por uma mão, por um homem entrou o pecado do mundo, também por um homem, o mundo também foi salvo. O próprio Jesus se fez carne para me salvar e te salvar. Ele nos remiu. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Então, querido, eu não posso olhar para mim e dizer: eu não presto, eu não tenho valor, querido. O valor foi me dado na cruz do Calvário. E foi à custa do preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aquele sangue, querido, pagou um alto preço por mim e por você. Porque Ele nos remiu, e Ele diz assim: eu chamei-te pelo teu nome. O nosso Deus é um Deus pessoal que nos conhece. Um dia, quem sabe, há 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos, eu não sei, você ouviu a voz do Senhor te chamar. Ele, de forma inconfundível, a sua voz doce, mansa e delicada, querido, a voz do Espírito entrou em você. E você entendeu, querido, que era Jesus te chamando para uma boa obra. Ele diz: eu te chamei-te pelo teu nome. Ele falou Sebastião. Ele falou pastora Maísa, irmã Vanilda, Alexandre, Ana Flávia, Gabriele, João. Cada um de vocês o Senhor chamou pelo próprio nome. Ele conhece a cada um de nós pelo nosso próprio nome. Lá fora as pessoas tratam Deus como uma energia, como uma força, como qualquer coisa. Mas quando eu leio a Bíblia, o meu Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se importa, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós. É um Deus que me chamou pelo próprio nome, pelo meu nome. E por algum motivo me chamou para uma obra. E eu sei que a causa não estava em mim, mas a causa estava na soberania e na bondade de Deus. E é por isso, irmãos, que eu devo me alegrar, e todos os dias eu vou sempre falar isso. Talvez eu repita muitas coisas, mas eu prefiro repetir. A Bíblia, ela é feita de repetições. Por várias vezes somos instruídos, e e é por isso que nós vemos tanto sendo repetido: não temos. É para que a gente venha tomar posse dessa palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Pastor, por que eu não devo temer? Porque Deus te criou, Deus te formou, Ele te remiu, ainda chamou pelo teu nome e diz: tu és meu. Nós somos possessão particular de Deus, propriedade de Deus. Antigamente colocava-se muito nos carros atrás assim, propriedade exclusiva de Jesus. Não era isso, um negócio assim? De Deus. Quem lembra? Vai dizer que só eu sou velho assim. Não. Era um negócio assim, não era propriedade exclusiva de Deus. Aí estava uma pessoa ali na chuva, indo embora para casa depois do culto, a propriedade exclusiva de Deus passava direto, irmãos. Não é assim, não é essa a propriedade de Deus. Nós somos de Deus. Ele nos comprou com alto preço, nos resgatou, nos chamou, nos amou. E nós somos dele, nós pertencemos a ele. A sua vida, querido, não está ao acaso, a minha vida não está jogada ao acaso. Nós pertencemos a um Deus que nos ama e cuida de nós. Ele diz mais: porque eu sou o Senhor, versículo de número 3, o teu Deus. Eu gosto dessa particularidade de Deus falar que Ele está conosco. Não que Ele é Deus, mas Ele é o meu Deus.
que Ele é o teu Deus. Ele diz que deu por resgate o Etíope, o Egito, a todas essas nações por eles. No versículo 4 fala que o povo de Deus é um povo que é precioso aos seus olhos. E no versículo 5 ele conclui dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Irmãos, o povo de Deus foi dizimado, eles foram espalhados por diversas nações, foram colocados cativos na Babilônia, nós sabemos disso. Por tantas vezes tentaram destruir o povo de Deus, quando a gente olha para a história de Israel. Mas essa palavra, ela se cumpriu. Porque a nação de Israel, em 1945, 48, se não me fala a memória, ela se torna novamente uma nação. Deus começa a juntar, a trazer pessoas de diversos cantos ao longo desse tempo. E se você for olhar para Israel, querido, é uma nação tão potente quanto qualquer outro país do mundo. Uma nação que se reorganizou em menos de, 70 e poucos anos. Deus é um Deus de palavra, querido. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele disse que traria do Ocidente ou do Oriente e colocaria sobre aquele lugar que Deus tinha para o seu povo, aquela terra que Deus havia prometido. Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus é um Deus que cumpre as suas palavras. Deus é um Deus de promessa na minha vida e também na sua vida. Pode-se passar o tempo que tiver de passar, mas a palavra do Senhor, ela jamais cairá por terra. E no versículo 13 ele diz assim, olha, 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, eu me sinto grande quando eu leio essa palavra. Não porque eu seja grande, mas porque tem alguém tão grande perto de mim. Porque eu consigo ver o tamanho da força desse Deus, do poder desse Deus. Ainda mesmo antes de existir o tempo, Ele já era Deus. Deus não está paralisado no tempo. Ele não é um Deus de passado, presente e futuro. Ele é. Ele diz, eu sou, o grande eu sou. Ele continua sendo Deus ao longo dos séculos, ao longo do tempo, Ele continua sendo o Senhor na minha vida, na sua vida. E Ele diz que ninguém pode escapar das suas mãos. Querido, se você está nas mãos do Senhor, você pode fugir para a direita, para a esquerda e para frente e para trás, mas ninguém pode escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, operando eu, quem impedirá? E não tem luta, irmãos, que sejam impossibilidades para Deus. Não há impossíveis para o Senhor nessa noite. Eu chego daqui com convicção, com alegria. E eu sinto a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer que Deus, Ele vai entrar na tua história, que Deus, Ele vai entrar na sua vida, que Deus, Ele vai mudar situações na sua família, que Deus vai transformar corações, libertar almas, que Deus vai sarar vidas, que Deus vai restaurar igreja, que Deus vai fazer o mover dEle acontecer. Porque agindo o Senhor, operando o Senhor, quem é que pode livrar das suas mãos? Fica de pé nessa noite, vamos orar.